no santuário pra te louvar. Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar, quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te louvar. Vamos lá, povo Deus. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te louvar. Ó, dai-me mãos limpas e o coração puro, arranca a vaidade, ensina-me a amar, ó, dai-me mãos limpas e o coração puro, arranca a vaidade, ensina-me a amar. Senhor, já posso entrar no santuário pra te louvar. Senhor, já posso entrar no santuário pra te louvar. Teu sangue me lava, teu fogo me queima, o Espírito Santo inunda meu ser, teu sangue me lava, teu fogo me queima, o Espírito Santo inunda meu ser. Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? Vamos dizer, meu irmão. Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar, quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Em as mãos e diz assim: Senhor, já posso entrar no santuário pra te louvar. Senhor, já posso entrar no santuário pra te louvar. Teu sangue me lava, teu fogo me queima, o Espírito Santo inunda meu ser, teu sangue me lava, teu fogo me queima, o Espírito Santo inunda meu ser. Em nome desse Deus que é Pai, que é Filho
que é Espírito Santo. Em nome desse Deus, Criador de todas as coisas, em Jesus, o nosso Salvador, e o Espírito Santo de Deus, o Santificador. É uma graça poder nós, do Grupo de Oração Cristo Vive, estar aqui reunido presencialmente e compartilhando neste momento através dessa transmissão. Que verdadeiramente a graça poderosa de Deus entre na tua vida. Que a graça poderosa de Deus invada a sua casa, seu dia. Que você possa cada vez mais compreender que não é coisa qualquer. Tem uma canção antiga, eu acabei de iniciar essa transmissão com um cântico muito antigo que diz: Senhor, quem entrará no santuário? Quem é digno de estar? Às vezes as pessoas acham que ir numa igreja, ir num culto, ir numa oração, nossa, Deus parece que tem que estender um tapete para a pessoa. Deus tem que soltar fogos, abrir o céu, os anjos têm que cantar coros e mais coros. Cuidado, meu irmão. Nós precisamos de Deus. Deus não precisa de nós. Deus nos alerta, nos chama, nos convida. Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro. Eu gosto de um trecho do profeta Ezequiel 36, 37, se não me falha a memória, que diz que Deus, Ele cumpre a sua palavra. Nós não cumprimos o que prometemos a Deus. Nós não somos fiéis àquilo que nós rezamos. Aliás, às vezes na hora da dificuldade, do pranto, do tormento, a gente é capaz de prometer o mundo e o fundo. Talvez num momento forte que a gente sente a presença de Deus, a gente é capaz de declarar que a partir de agora, a partir deste momento, a partir deste dia, aí basta de repente as coisas se estabilizar, a gente esquece do que rezou, do que clamou, do que implorou, do que prostrou. Mas nesse trecho existe um trecho, sabe, que diz assim, que Deus, Ele valoriza o seu augusto nome. Que se nós não honramos o que clamamos, o que louvamos, o que declaramos, Deus honra o que Ele declarou. E até o último instante, até o último momento, em que todas as profecias, em que tudo se cumpra, Deus vai manter a palavra dele. E Ele diz então que Ele ia nos tirar o coração de pedra e nos dar um coração de carne. Que Ele iria lavar todas as nossas imundícies, tudo que é errado em nós, que é mal em mim e você, Ele vai lavar. E Ele vai colocar o Espírito Santo, para que então nos ajude a cumprir os preceitos, as leis, os mandamentos, porque as pessoas que não têm um conteúdo doutrinário, não se aprofundam na palavra de Deus, acha que é só os 10 mandamentos. Sim, é um tópico maravilhoso, mas lembra que Jesus vai mais além e diz que para se completar todos os mandamentos, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Há leis e preceitos, há comportamento. Será que eu me comporto como cristão? É igual as mulheres, né? Será que as mulheres se vestem como se deve se vestir uma mulher de Deus? Independente do lugar, independente da época, do momento. Eu estou usando a mulher como um sentido, né? Então, meu irmão queria tirar o coração de pedra, nos dar um coração de carne, que ia lavar nossas imundícias, que ia colocar o Espírito Santo sobre nós e ainda nos ajudar a viver na graça. Viver na graça não significa estar sempre sendo recalado com benefícios, com presentes, com coisas, não. Viver na graça é não errar. Viver na graça é não pecar. Viver na graça é não se afastar de Deus.
não é igual essas teologias que o anticristo está embutido em muitas teologias. Tem igrejas que não estão aí para pregar o evangelho, mas estão aí para confundir o evangelho. Existem teologias, religiões que dizem, toda religião é boa nada. Eu sou cristão, eu professo a fé em Cristo. Como diz o apóstolo São Paulo, eu vivo bem com todos os homens. Como esses dias eu vi um repórter forçando a barra com um pastor, dizendo que a igreja ela tem que aceitar prostituto, lésbico, homossexuais, Sim, aqui ó, nós estamos num salão, é que não dá para filmar, o portão está aberto, qualquer pessoa pode entrar aqui. Mas qualquer pessoa que entra aqui, ela é passível do anúncio do evangelho, ela é passível da palavra de Cristo, e a palavra de Cristo muda vidas. Não existe maior pecador ou menos pecador, mas mudanças de vida. Pode entrar quem quiser aqui, independente de suas opções sexuais, pode entrar. Mas a igreja, o evangelho, não é obrigado a aceitar certas coisas. Eu tenho que pensar na minha conduta, nos meus pensamentos, se eu professo a Cristo, se eu confesso, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, eu creio nisso, e é isso que eu defendo, é isso que eu quero viver, é isso que eu quero seguir. Se as pessoas querem viver da maneira que quiserem viver, que vivam, mas não meta Deus nisso, não meta o Evangelho nisso, não meta Cristo nisso. A Bíblia diz: se eu sim, seja sim, se eu não, seja não. Você acha que talvez de outra maneira de viver, de pensar, você é feliz, se realiza? Vá em frente. Cuidado, meu irmão, ainda nós temos igrejas verdadeiras, ainda nós temos pregações verdadeiras, mensagens verdadeiras, ainda nós temos. Mas haverá um tempo que assim que diz a palavra que o Espírito de Deus será tomado, você vai querer entrar numa igreja, você vai querer ir numa igreja e não vai adiantar nada. É o que a gente vê. Eu tenho amigos padres, eu tenho amigos pastores, e uma simples Covid afastou, devastou as reuniões. Sim, uma simples Covid. Por que eu digo uma simples Covid? Porque eu conheço a Bíblia. Eu sei as coisas que finalizam, que apontam para os finais dos tempos. Comparado com o que há de vir, comparado com o que acontecer na humanidade, é uma simples Covid, sim. É uma simples Covid. Foi suficiente aqui no meu grupo, em vários grupos, as pessoas se afastarem, se esfriarem, se acomodarem. Eu creio na palavra, eu creio em Deus. Eu estudo o Apocalipse, e o Apocalipse fala dos 4 cavaleiros. E quando os cavaleiros forem soltos, não vai imaginar você que você vai olhar o céu e vai vir um cavalinho. Não é isso. É uma expressão de acontecimentos no finais dos tempos. E será que tua fé, tua crença, teu amor, a tua oração é o suficiente para suportar o que há de vir? Ainda se prega o Evangelho? Olha lá, o presidente da Nicarágua lá está proibindo festejar a Páscoa. E tem pessoas que ainda batem palma para o PT. Parabéns, muito parabéns. São pessoas que não conhecem nada, não entendem nada de doutrina, de fé, de catecismo católico, de direito canônico, não conhecem nada. E olha que quem postou isso, olha que interessante.
essa postagem dizendo disso, é um amigo meu, pastor. Olha, ele é evangélico, pastor, e ele postou que o presidente da Nicarágua vai impedir os católicos de fazer a celebração da Páscoa. Então, meu irmão, minha irmã, se você entender o que diz em Ezequiel, o que diz em Jeremias, o que diz em alguns trechos do Apocalipse, Covid é muito, não é nada. Não é nada. A palavra diz que até aqueles que estão no caminho de Deus vão ser seduzidos, vão ser enganados. Para de só ficar estudando o trecho de multiplicação de peixinho, de curou cego, curou aleijado, de Deus cuidou disso, que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se você é um crente, um católico, um carismático que está começando agora, vai lá. Mas às vezes tem pessoas que estão há 10, 15, 20 anos na igreja e não muda, não amadurece. Não amadurece. Esses dias eu vi não sei se eu já falei aqui em alguma live, mas eu vi um cara na CNN dando uma entrevista e dizendo engraçado. As pessoas fizeram todo esse alarde, chamaram até o ex-presidente de genocida, porque morreu 600 mil pessoas. Aí ele diz que no nosso país a tuberculose, a pneumonia, essas doenças, mata mais de 1 milhão de pessoas por ano. Por ano! Então vamos fechar o comércio. Vamos voltar a usar máscara, vamos fazer lockdown, porque morre mais de 1 milhão de pessoas por ano. Ou seja, esse mundo seduz, esse mundo engana. Se você não tem um alicerce forte da sua fé, de repente você está aplaudindo o que não deve aplaudir. Você está sorrindo para aquilo que não deve sorrir. Você está acolhendo, aceitando coisas que você não deveria aceitar. Então, meu irmão, minha irmã, haverá um tempo que as igrejas não funcionarão como se pode. Não se rezará como se pode. E agora que abertamente você não assume essa graça, será que quando todos disserem ao contrário, quando grandes perseguições começarem a acontecer com o mundo cristão, já há perseguições, há lugares, há ambientes, há situações, há muita maneira. Eu costumo brincar aqui na minha comunidade que o diabo não vai vir com chifrinho, nem com roupa vermelha, nem com garfinho. O diabo é sedutor, é enganador, é ludibriador. O diabo ele pode usar todas as cartas, todas as mangas. Ele conseguindo você para ele, não importa. Se ele vai te dar um agrado, se ele vai te dar um contento, se ele vai dar nisso. Eu vejo, por exemplo, falsas religiões, falsos caminhos. O homem que é apegado demais ao dinheiro, o homem que é apegado ao eu, né? O Deus dele é o centro. Porque tem gente também, sinceridade. Eu prego a palavra de Deus há mais de 40 e tantos anos, 38 e tantos anos numa comunidade. Eu vejo aqui mesmo, tem gente na minha frente aqui, ó, que se eu começar a falar não, falar o que tem que fazer, não vem mais aqui. Se falar o que tem que falar, chamar a pessoa e falar na cara dela o que tem que falar, ela não vem mais aqui. Ela não suporta. Ela não aceita. Entende? Mas como eu sei que o joio cresce junto com o trigo, como eu sei que o julgador, o juiz é Deus, o Todo-Poderoso, que vai separar as ovelhas dos cabritos, quem sou eu para podar antes do tempo? Quem sou eu? Tem pessoas que às vezes vão nas igrejas, vão nos grupos de oração, vão nos cultos evangélicos, só para receber, querem.
É só fazer aquelas orações melosas. Deus me deu, Deus me concedeu, Deus me realizou. Me perdoe, mas eu tenho uma concepção diferente. Eu gosto muito do que o apóstolo São Paulo, sabe? Eu tenho coleção de livros. Aliás, se você tiver algum livro do apóstolo São Paulo, me doe. Eu faço coleção. E uma das coisas que eu gosto muito nesse camarada aqui, isso aqui é o apóstolo São Paulo. Ele diz assim que, eu acho lindo, isso aqui que ele fala para mim que Cristo conquistou ele. Eu vou explicar essa parte. Ele diz que Cristo conquistou ele. E que da mesma forma que Cristo conquistou ele, ele quer conquistar Cristo. Será que você entende isso? Ele diz que como Cristo me conquistou, eu quero conquistar o Cristo. Ou seja, você acha que você vai para o céu do jeito que você quiser? Esses dias eu fiz uma reflexão aqui nos dias de carnaval na minha comunidade, que alguns, sabe, permanecem fiéis, batalham, lutam pela obra, pelo grupo, tal. E alguns que aqui vieram, sabe, se olhar a vida da pessoa antes dela começar a rezar conosco, de olhar a vida dela antes de ela ser evangelizada, ela não era nada. Hoje tem gente que está bem, está com uma boa família, tem gente que estava morta, está curada. Está curada. Quem te viu, quem te vê, como diz o ditado. Então tem gente que, por exemplo, às vezes para de frequentar o meu grupo, como para de frequentar outros grupos, outras igrejas, e de repente em festa, em aniversário, elas vão. Mas aqui elas não vêm. Elas vivem uma vida como se, tudo bem. Aí o que acontece? Imagine essas pessoas que Deus fez grandes coisas na vida dela. E às vezes elas vivem uma vida como se nada aconteceu. E olha para minha mão, aí elas vão para o céu, vai tudo para o céu. Aí aqueles que renunciam ao mundo, que renunciam às coisas, que a Covid não afastou, que a Covid não incomodou, que não se esfriou, pelo contrário, são mais ardorosos, mas estão mais cheios do Espírito Santo, vai todo mundo para o céu. Então eu vou embora, não vou pregar mais live nenhuma, não vou vir mais aqui, vai todo para o céu, vai todo para o céu. Aqui mesmo tem irmãos que encontram essas pessoas nos lugares aí, é como se está tudo bem, tudo maravilhoso. Será que quando você convida essas pessoas para a festa, ela vai? Se você convidou ela para vir aqui hoje, porque se eu convido para a festa, ela vai, né, Lucas? Me ensina, Lucas, por favor. Às vezes eu vou convidar uma pessoa que não vem mais, que não quer caminhar mais, eu convido para uma festa na minha casa, aí ela vai. Aí eu convido hoje para ela vir aqui. Como que é isso? Aí eu prefiro ser errado. Porque na concepção das pessoas, a gente é errado e elas é certas. Então eu vou continuar sendo errado. Porque eu não aceito. Eu não aceito quem não retribui a Deus o que Deus lhe deu. Eu não concordo que a pessoa não retribua a Deus o que Deus deu a ela. Não concordo, não aceito, não admito. Quando as pessoas às vezes me encontram na rua, e aí, Paulo, tudo bem? Eu falo, não, tudo bem não. Você está indo em alguma igreja? Você está indo em algum grupo? Você está caminhando? Você está florescendo, crescendo, multiplicando os dons, os talentos que Deus te deu? Não adianta você aparecer na minha casa com um carrão, dizer que arrumou um emprego, está ganhando milhões. Não me interessa isso.
Me interessa saber que Deus entrou na tua vida, derramou o Espírito Santo, fez de você era um lamaçal. Para quê? Tem um trecho que uma vez eu preguei para antigos irmãos meus, e desculpa, foi como se jogar uma indireta mesmo. Tem um trecho que diz assim: foi para isso que você se tornou um discípulo de Cristo? Quer dizer, eu vou olhar para a minha vida, olhar para a minha história, quem eu era antes de conhecer Jesus. Aí Jesus fez uma coisa extraordinária, tirou mágoas, me curou, me transformou, para eu ser como aquele porco que vai voltar para a lama. Eu repito, isso aqui me incentiva muito. Assim, vamos dizer comigo, gente? Assim como Cristo me conquistou, eu quero conquistar. Mas conquistar Cristo é Ave Maria, Pai Nosso. Não, é tudo isso e muito mais. É viver. É vir nas noites de segunda-feira, seja qual igreja que você frequenta, é ir lá no culto, é ir lá na missa, é caminhar, é proclamar o reino de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso? Então abre teu coração, meu irmão. Uma simples convite. Esses dias eu conversei com um padre. Semana passada eu conversei com um amigo meu pastor. Essa debandada. Ou seja, né? Na verdade as pessoas eram mais para lá do que para cá, essa é a verdade. Isso aí foi um favorecimento que aconteceu na vida delas. Bom, eu da minha maneira de ser, eu sou apaixonado por Deus, pela igreja e por Cristo. Na minha maneira de ser, na minha concepção, eu desejo que as pessoas se apaixonem por Cristo, por Deus, pela igreja e pelos mandamentos. Eu sei que não é fácil. O próprio Cristo não agradou, né? Ele mesmo fala de agradar gregos e troianos. Ele mesmo fala do arrebatamento, que um será tomado, o outro será deixado. Olha o mundo, gente, olha as calamidades, olha as catástrofes que acontecem. Esses dias eu falei numa reunião, o que não tem na Bíblia? O que não tem na Bíblia? O que não tem na palavra de Deus? Se Ele mesmo diz, os céus e terras passarão, minhas palavras não passarão. Nós já estamos a 2023 da obra de Cristo. A Bíblia, pegar do primeiro livro da Bíblia, Gênesis, até hoje, vão circundar em 4, 5, 6 mil anos. Não vou falar a exatidão. Mas a palavra é a mesma. Existe um livrinho que chama Imitação de Cristo. Livro escrito por monges, por pessoas religiosas. E às vezes eu abro alguma folhinha dele, o Elton, meu irmão aqui do grupo, ele posta direto às vezes no nosso zapzinho do grupo. Cara, é tão real. Tão real. Às vezes eu tenho um livro de alguns santos, vejo pregações de alguns santos. Como é tão real, tão realista. Pode acontecer o que for. Então, meu irmão, uma simples Covid fez essa devassa. Imagina, eu penso dois parâmetros. Eu penso o parâmetro geral, coisas que afetarão a história e a humanidade no geral, e coisas que vai individualizar, coisas que vai acontecer na sua vida pessoal. Será que você suportará os momentos de adversidades,
Será que você suporta os momentos de adversidade? Será que você suporta os momentos de dificuldades? Será que você suporta um diagnóstico médico? De repente você começa a sentir algo e vai para o hospital e vai fazer um exame e vai fazer isso, aquilo, e de repente o médico chega lá no dia marcado, vai abrir lá o papelzinho, lá o envelope, né Maria? Vem no envelope, né? E aí o médico te dá o diagnóstico, olha, você tem isso, você tem aquilo, ou não tem nada, não sei. Ou de repente, não sei, meu Deus amado, um acidente, uma perca de emprego, como esses nossos irmãozinhos no litoral norte do país, que uma chuva aqui, né? Eu acho engraçado a TV, esses jornalistas malditos. Quem é o culpado? Quem é o culpado? Cara, uma chuva que nunca aconteceu. Uma quantidade de água que nunca aconteceu. Quem é o culpado? Quem não sei? O próprio homem, o próprio ser humano. Que de repente constrói uma casa lá no morro. Contra todas as leis, contra todos os regimentos. Minha esposa hoje comentava, peraí, o cara constrói um sobrado. Quem tem dinheiro para construir um sobrado não tem dinheiro para comprar um terreno num lugar melhor. E casa? Hein, Luciano? Você que é pedreiro, hein? O que se gasta para fazer um sobrado assim? Mais que terreno. Mais que um terreno. Como que faz, gente? Vai querer achar culpados? E o terremoto, então? Lá na Turquia. As enchentes que por aí mundo afora acontecem. Incêndios, acidentes simples, né? Você está preparado? Como esses dois homens aí, moços ainda, esses dias cometeram um assassinato por causa de um ocorrido num bar, por causa de um ocorrido de um jogo. Oh, meu pai, que, olha, você que está me assistindo, vai assistir, o meu desejo é que, olha, nada penoso aconteça na sua história e na sua vida. Mas quem vos fala aqui é um cara que tem 60 anos, que comecei a pregar evangelho com 17. É um cara que já conviveu com centenas e milhares de pessoas e já vi situações tão adversas. Já passei na minha vida pessoal coisas adversas e passo ainda. Não vai achar que minha casa é uma maravilha. Não, há situações, há controvérsias, como qualquer lugar do mundo, como qualquer ambiente. Mas então existe aquela coisa que vai generalizar. Um exemplo prático, o Covid foi uma coisa que generalizou na humanidade. E há aqueles acontecimentos que na sua vida, que alguns de vocês já devem ter passado coisas que só Deus sabe, né? Só Deus sabe. Então, de repente, eu fico pensando, quando começar a acontecer certas coisas, que nos fala o Apocalipse, que nos fala Ezequiel, que não fala algumas coisas até no livro de Daniel, de Jeremias. Quem suportará? Há um próprio trecho na carta de São Paulo aos Romanos que diz: será que quando Cristo voltar ele vai achar fé sobre a face da terra? Que Deus verdadeiramente abra tua mente, abra teu coração, né? Eu me empolguei um pouco, eu nem saudei os irmãos, deixa eu saudar aqui o Fidenilson, como sempre, Rogério Cruz, Sebastião Abadia, Vera Araújo, Creuza Valarini, Helenice não pôde vir hoje, mas está assistindo, a Gessi não pôde vir hoje, mas está assistindo, a Vilma, Edson da Costa,
Lidiane Lima. Ah, Lídia, Deus te abençoe, minha irmã. Silvio, né? Fiquei tão feliz da história dos seus dois filhos, gêmeos seus filhos, né? Fiquei tão feliz de saber através do Silvio a história. Lígia Rancan, Deusmar, Elídio, Rafael Rafa, não veio hoje, mas está assistindo. Ronaldo, lá de Cruz das Postas, Sebastiana Alves, bendito seja. Haverá um tempo em que o Espírito Santo de Deus será tomado. E que as igrejas, seja católicas ou evangélicas, não vão poder continuar a sua rotina. Cuidado, meu irmão. Cuidado. É tão triste ver pessoas que deveriam ser mais maduras na fé, ver pessoas que deveriam ser mais centradas na fé, e às vezes nem parece que algum dia sentaram num banco de igreja, num grupo de oração, que participaram de um retiro de carnaval. Cuidado. Como eu disse, tem pessoas que não aceitam, não. Na própria história humana é assim, né? Você faz tudo. O dia que você diz um não, acabou. É mais ou menos assim. Então, minha irmã, meu irmão, vem, Espírito Santo. Como diz a canção inicial de hoje: teu sangue me lava, teu fogo me queima, o Espírito Santo inunda meu ser. Ou seja, tudo vem de Deus, tudo volta para Deus. Não é um mérito. Eu gosto do Evangelho de São João, que diz que o amor de Deus não consiste em eu amar a Deus, mas Deus ter me amado primeiro. Não é? Eu, como pregador do Evangelho, não faço nada mais que minha obrigação. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim. Porque também eu não posso também ficar em cima do muro. Como eu fico pastoreando, vejo, eu não aceito uma pessoa que veio aqui, eu sei como ela veio aqui. Ela tinha que estar aqui, ela tinha que estar em outro grupo. Eu às vezes encontro as pessoas, e aí, você está em algum lugar? Se ela falar para mim, eu virei evangélico, eu estou indo lá no grupo fulano, glória a Deus, menos mal. Menos mal. Agora essa pessoa diz para mim nada, né? Aí tem aquele que vai ouvir e fala, então você vai que eu vou frequentar outro grupo. Cuidado, porque você cresça onde Deus floresceu. Você que está fazendo a vontade de Deus ou a tua? Não é verdade? Daqui a pouquinho na Igreja Católica é época das tais das confissões. Algum padre pode me xingar, eu não concordo com esse negócio de mutirão de confissão. Não aceito. Eles vão lá na igreja, e aí depois se critica que o povo não foi. Eu acho que nessa época os padres tinham que arregaçar um pouquinho mais as mangas, ficar mais o dia inteiro na igreja à disposição dos fiéis. Porque as pessoas têm seus acanhamentos, suas timidez. Nem todo mundo tem coragem de entrar numa igreja lotada, sentar lá num canto com um banquinho com o padre. Eu sou pessoa vivida dentro da religião. Eu tive aqui em Sertãozinho um padre chamado Cônigo Antônio de Oliveira, que você podia bater qualquer hora na casa dele, tocar a campainha que ele te atendia. Hoje em dia, esses padres modernos, você tem que agendar. Pode me xingar, já me persegue mesmo, pode perseguir, não estou nem aí. Eu, se fiz 60, estou de boa. Eu não me acomodo com o Evangelho, não. E outra coisa, hein?
Se você senta lá com o padre e não te dá umas esfregas, foi semana passada que eu falei aqui, né? Se você frequenta uma igreja que o padre, o pastor só cuidado, nem ele vai para o céu, nem você. Não vai mesmo. Entende? Eu sei que não é fácil, não. Ser João Batista às vezes não é fácil. Ser apóstolo. Esse dia eu li para a minha comunidade 1 Timóteo capítulo 3 e 4. Estuda, pega na tua casa depois. 2 Timóteo 3 e 4. Vai lá dar uma estudadinha. Vai lá pensar. Ele já começa dizendo assim que haverá tempo que as pessoas não suportarão o Evangelho, não suportarão o ensino de Cristo, porque as pessoas elas querem viver do jeito delas, da maneira delas, na hora delas, nas formas delas. Não é fácil, não. Eu não sou aquele não que a pessoa vem aqui, ai querida, que saudade, faz tempo que você não vem. Lógico, se é uma pessoa fraca, uma pessoa que ainda Deus não fez grandes obras na vida dela, poxa vida, que bom, irmão. Mas aqueles que Deus fez grandes obras e uma merda de Covid esfriou ela, uma merda de Covid afastou ela, como eu vou aplaudir? Como eu disse, esse negócio do Facebook, a pessoa posta que ela vai em tudo quanto é lugar. Como que faz isso? Abra. É demais. Vai lá na graça, vai por aqui, ó, por aqui. Entende? Não, eu mandei um rapaz aqui, que o outro foi me acender o celular, está conversando alto lá fora ainda, estou ouvindo aqui. Está vendo como eu sou? Eu sou assim. Entende? Cuidado, meu irmão. Haverá tempo que as pessoas vão querer rezar. Haverá tempo que as pessoas vão querer buscar Deus. Haverá tempo que as pessoas vão se ajoelhar. E nada valerá. Nada vai valer. Nada vai valer. Então abra teu coração. Uma simples convite. Eu repito, aquilo que vai acontecer no geral e aquilo que pode acontecer individualmente na sua vida, no seu coração. Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Nós sabemos que nenhum de nós é digno, mas pela graça e pelo poder do Espírito Santo, nós nos tornamos dignos. Cuidado. Olha que lindo que eu falei. Reassista de novo essa live. Eu fiquei muito feliz e quero agradecer pessoas que da semana passada compartilharam nossa live. Às vezes eu confesso, tem gente que aqui está aqui na minha frente, estou olhando para ela, e ela não compartilha a nossa live. Ela não quer que a coisa de Deus se propague, chegue a mais gente. Agora nós temos canal no YouTube, é isso, Duda? Né, Léo? Como que é? Como que é? Cristo Vive RCC. Cristo Vive RCC. Como que é? Dá um like lá, né? Compartilha. Inscreva no canal. Vamos proclamar a graça de Deus. Eu conheço Deus. Eu não posso negar, não posso dizer, como diz o Apocalipse, oxalá fosses quente, frio ou morno. Eu não sou frio. Não quero ser morno. Mas eu sou quente. Eu preciso. Né? Não adianta ficar cantando esses louvores. Vem Espírito Santo, me queima. Derrama teu fogo. Então eu tenho que ser quente. Eu não posso ser cristão frio, não. Eu tenho que ser mais assíduo, eu tenho que proclamar o reino de Deus, eu tenho que dizer sim quando é sim, não quando é não. Não é fácil. Eu vou dizer mais, você sabe que uma pessoa, um pregador como eu, não tem muitos amigos, não. Não tem muitos amigos.
Porque aquele que convive comigo, vai ouvir não. Vai, se preciso for, vai ouvir não. Porque na minha Bíblia está escrito que um cego não pode guiar outro cego. Na minha Bíblia está escrito que se você vê teu irmão errar e não fala nada, você se torna cúmplice. Na minha Bíblia. Se na tua não tem essas coisas, então você está com uma Bíblia errada. Na minha Bíblia está escrito que a gente tem que renunciar ao mundo, que se alguém ama o mundo, o amor de Deus dele não está perfeito. Na minha Bíblia está escrito em Romanos 12, não vos conformeis com este mundo, mas se deixar transformar. Na minha Bíblia está escrito que você tem que tomar a sua cruz e seguir. Na minha Bíblia está escrito: entrai pela porta estreita, porque é amplo o caminho da perdição. Na minha Bíblia está escrito: não vos embriagueis com vinho, que é fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Beber não é pecado. Mas de repente o cara lá é uma latinha, 2 latinhas. E essa coisa moderna que existe nas festas aí do diabo. As pessoas levam o cookie, como que é? Ajuda aí. Ela já leva a geladeira. Né? As festas modernas, cada um leva o que vai beber. E está lá a cristandade. O cara é cristão, é carismático, é evangélico até que é mais controlado. Nós católicos é mais avacaiado. Né? Existem algumas denominações, linhas evangélicas, que são um pouco mais regrados. Às vezes nem cerveja tem. Embora tem muito crente que não toma junto com os crentes, mas vai para os botecas por aí fora. Cuidado, meu irmão. Eu sei que não é fácil, não. Eu sei que não é fácil. Eu fui muito jovem, 17 anos, proclamando esse reino de Deus, contra as renúncias, contra as privações, contra, sabe, não dá, não posso, não quero. Errei, sim, mas eu mais acertei do que errei. Deixa eu falar isso de novo. Paulo Sérgio Nascimento, vulgo Paulão carismático, Paulão do Grupo Geracional, eu mais acertei do que errei. Está entendendo? Por isso que Deus usa esse, como diz o apóstolo São Paulo, né? Deus usa esse esterco aqui. Usa esse vaso fraco para a glória do seu nome. Cuidado, meu irmão. E aqueles brasileiros que caíram na lábia aí desses políticos vagabundos que se reelegeram de novo, dizendo que o nosso ex-presidente era genocida. Vai pagar diante de Deus. Vão pagar diante de Deus. Genocida por quê? Porque a Pfizer diz na bula que não se responsabiliza para quem tomar a vacina. Como que faz? Por isso que ele é genocida, porque ele não deixou os governadores gastar, os prefeitos gastar do jeito que quisessem, mas tinha que ter coisas. Como até hoje a gente sabe lá de um estado que o cara comprou respirador numa loja de vinho e até hoje nem vinho, nem respirador. Aí uns caras sujos fizeram uma tal de CPI para ser manipulado, e a imprensa entrou porque a imprensa tinha interesse. E aquele cristão que falou que esse cara era genocida. Acusar alguém de assassinato? Isso é sério? Tem gente que rezar não vinha. Me ajuda aí, Lucas. Rezar não vinha, mas fez festinhas entre com as famílias.
Eu vou repetir isso. Tem gente que eu sei que não vinha rezar. Mas eu sei que fez festinhas com a família. Aí teve parente que morreu. Aí o culpado é o Bolsonaro? Aí minha esposa está ali. Ela tinha uma irmã com problema, né? Tratamento. O pai também faz tratamento. A minha esposa ficou quantos anos sem ir na tua mãe? Hã? É. A irmã dela não deixava as irmãs entrar em casa. A irmã dela, ela mora o pai e duas irmãs. Aí uma das irmãs não deixava ninguém entrar dentro da casa para não levar a doença para os pais e para a irmã que tem tratamento. Fizeram festinha? Não, né? Não fez festinha. Aí o Bolsonaro, que é genocida, oxe, cuidado, hein? É fácil jogar culpa nos outros. É fácil. Tem gente que o parente estava bem, estava quietinho lá. Aí inventaram de fazer festa. Olha, eu que sou uma desgrama, eu vejo certas coisas. Você acha que nosso Deus Todo-Poderoso não vê nada? Hã? Como diz lá aquele trecho, Maria, quem não tiver pecado, atire a primeira. Como é aquele outro trecho, gente? Não julgueis para não ser. Você vê o cisco no olho do irmão e não vê a trave. Ah, o Bolsonaro é genocida? Será? E quem vos fala aqui, quantos minutos eu tenho ainda, Léo? Eu fui um dos primeiros recuperados de Covid aqui na minha cidade. Saí até na TV, fizeram reportagem. Um dia eu estava muito mal. O médico falou assim, nossa, como nós vamos entubar esse gordo? Aí eu olhei assim pro médico, doutor, estou ouvindo. E esse dia uma enfermeira explicou para mim que negócio de entubar morre. E aí eu falei pro médico, eu estava mal, o médico chegou para mim e falou, o negócio é o seguinte, não existe remédio, ninguém sabe dizer o que faz, eu vou usar cloroquina no C. Eu falei, doutor, o senhor quer pegar a farmácia do hospital, me dá tudo que tem lá, me dá que pode, cabe bastante coisa no meu corpo, cabe bastante coisa. Moral da história, às 3 horas da tarde eu estava muito mal, ouvi a história de negócio de me entubar, me deram esse trem aí, que diz que não pode, nós vamos saber lá na frente se não pode mesmo. 11 horas da noite eu estava falando para o enfermeiro se nós não podia pedir pizza. Então, você vem falar de Covid para mim, que para mim o pior Covid não foi eu dentro do hospital, o pior Covid foi os 3 dias antes, que ninguém sabia de nada, mandava eu para lá, mandava para cá, mandava para lá, mandava para cá, aí eu acordava à noite, minha mulher, o que você tem? Aí eu ia pro sofá, sentava na cama e ficava assim, sabe aquele cachorro? Eu confesso que eu não ia dormir porque eu ia morrer. Vai morrer. Então o pior dia foi para mim, foi antes. Aí você vem falar de Covid, você vem acusar o ex-presidente. Lava tua boca. Voltou na desgrama do Lula por causa disso. Cuidado. A história não acabou a história vai ter um diagnóstico disso tudo. Ixi, hoje eu estou daquele jeito, hein? Mamma mia! Compartilhe essa live, que Deus te abençoe. Eu pareço ser um bravão, mas não sou não. Eu sou uma manteiga derretida. Amor em mim. E é por amar que eu prego a verdade.
Eu quero ir para o céu, não sei de que jeito, deixa eu falar com o meu chefe aqui. Agora esqueça vocês tudo. Eu quero ir aí, hein? Me dá um jeito, você deu um jeito para o bom ladrão, dá um jeito para mim também. Resolve aí. Eu não quero ter vivido esses anos todos e chegar lá e falar, não te conheço, não vamos com esse papo não. A coisa vai ficar feia. Deus abençoe vocês. Que nós vamos vir uma segunda-feira aqui, Jeremias Expedicionário Solano, 1664. Cristo vive. YouTube, é YouTube. Escreva lá, Pai Sininho, é isso que fala, né? Entra lá no canal, compartilha. Agradeço imensamente. Foi a maior live de compartilhamento semana passada. 90 pessoas compartilhou nossa live. Que maravilha. Às vezes eu vejo umas coisas podres no celular, podres no Instagram, e tem 1000, não sei quantos compartilhamentos. Então ajuda a gente. Ajuda a salvar você e salvar mais vidas. Em nome do Pai,